O autor do livro Quem Ama Educa é Samitiba, Videogames e Violência. Existe uma corrente de pensamento que acha que videogames violentos estimulam a violência nas pessoas. Há situações em que o cérebro acredita que o jogo violento dos videogames é real. Isso provoca fortes descargas de adrenalina e de neurotransmissores, como ocorre em brigas reais. Os jovens que brincaram com videogames violentos na infância seriam mais violentos que os que não brincam. Outra corrente acha que tais jogos não provocam tanta violência assim. Caso contrário, o Japão e outros países asiáticos produtores desses games estariam submetidos à violência de seus jovens, pois a maioria quase absoluta brincou com videogames violentos. Para essa corrente, o cérebro sabe que está simplesmente assistindo os videogames violentos e não interagindo física e emocionalmente com eles. Os pais têm então de decidir se satisfazem o gosto do filho, permitindo que brinque com um videogame violento que todo mundo tem, ou simplesmente não tocam nesse assunto com ele. Nem 8 e nem 80. Os videogames violentos podem predispor à violência aquelas personalidades ou os que vivem em ambientes favoráveis a seu crescimento. Há pessoas que nascem mais agressivas que outras. Estas, quando crescem em ambientes favoráveis à violência, podem se tornar mais violentas que outras. Nesses casos, os games podem agravar a situação. Outras pessoas, por falta de limites, por tolerarem menos as frustrações do cotidiano, por se acharem no direito de fazer o que têm vontade sem a mínima consideração com os outros, podem se tornar muito agressivos e impulsivos. Daí para a violência é um passo. A violência é a agressividade natural e adequada que saiu do controle e passou a ser destrutiva. Quando há armas em sua casa ou seus familiares andam armados, a criança cresce armada. Uma arma nunca é usada para o bem, mesmo que seja para proteção, implica a possibilidade de atirar em alguma pessoa do mal. Por acaso, quando atira nesta, a outra pessoa não se transforma também em má? Saberá a criança distinguir entre pessoas do mal e pessoas que a contrariem? A maneira de os adultos resolverem seus problemas ensina a criança a resolver os dela. Futuramente ela vai escolher entre a saúde social e a transgressão. Os pais de uma jovem de 16 anos começaram a desconfiar de seu namorado, que era recente, e de seus amigos, que aparentavam ser do mal. Não trabalhavam, não estudavam, eram tabagistas inveterados, usavam boas roupas apesar de não terem rendimentos e eram bons de conversa. O comportamento da filha em casa mudou. Tornou-se muito agressivo com os pais, perdeu aquela vaidade natural de mocinha, de classe média, e fugiu da escola para ficar na casa dele. Eu vou salvá-lo das drogas, dizia ela. O pai, com auxílio da polícia, grampeou o telefone da filha e do namorado. Descobriram então que os rapazes estavam planejando sequestrar a garota. Foram pegos com drogas quando estavam numa casa de jogos de computador, praticando virtualmente o sequestro e aprendendo todas as suas artimanhas. As pessoas do mal podem usar jogos de computador para se aperfeiçoar na prática de suas delinquências. Essa questão do jogo violento, a gente até já conversou ontem um pouquinho sobre ele, né? O videogame, se tem um horário certo para ser usado, seja ele no celular, seja ele pelo computador, seja pelo aparelho, né? Que é próprio do videogame, ele tem que ser analisado pelos pais. Primeiro, os pais têm que ver esse jogo, para ver o que esse jogo vai estar passando para o filho, né? Ah, mas eu vou ter que assistir todas as fases? Lógico que não, né, gente? A gente tem uma ideia de como é o jogo já nas primeiras telas, as primeiras fases. Então, deixa a criança jogar na tua frente e ver. Analisa bem o que aquilo está passando para a criança. De vez em quando, vai lá, dá mais uma olhada. Não deixa a Deus dará, que a gente não sabe como que vai ser todas as fases, a gente não sabe qual é a mensagem que está sendo passada, mas é importante que a gente acompanhe.
E acompanhando, vocês podem ir intervindo, né? Ó, tá vendo? Aquele cara, para poder passar de fase, ele teve que matar uma velhinha atropelada. Tá correto fazer isso? Não, não tá. Então, mas você tá usando o seu controle como se fosse aquele cara atropelando aquela velhinha. Agora pensa como que ela ia se sentir se fosse atropelada. E se fosse eu que estivesse atravessando ali, a sua mãe? Como é que você se sentiria? Você ia se sentir feliz de matar sua mãe? Então, a intervenção vai fazendo a criança perder o gosto por aquilo, né? Intervir não é proibir. Agora, tem jogos que a gente precisa proibir, né? Tem jogos que tem sexo, drogadição, a violência é exacerbada, o negócio é muito grave para estar na mão de criança. Não é que a criança vai assistir essas coisas e já vai reproduzir, mas depende muito de como é essa criança. O nosso caráter, ele já vem com a gente de nascença. A nossa personalidade vai sendo criada à medida daquilo que a gente vê, ouve, fala, faz no dia a dia, com a família, com a escola. Então, o ser humano, ele não é um vazio, ele não é uma tábua rasa. Ele já nasce com algumas aptidões, algumas qualidades e defeitos. E isso que ele possui, ele vai desenvolver mais ou menos de acordo com o ambiente que ele está. Então, se a criança já tem probabilidade à violência e vai ver violência desde pequeno, o que ela vai ser? Violenta. Agora, se ela já vem com a aptidão de ser violenta, mas o ambiente é calmo, de paz, isso vai acalmar ela, tranquilizar ela e reverter o processo para que ela se torne uma pessoa de mais paz também. Então, o jogo violento, ele vai estimular. Ele é um estimulante à violência, mas vai ser mais violento aquele que já tem condições, que já tem dentro dele esse desejo pela violência, né? E isso independe de classe social, financeira, independe. Não é porque é o carinha que está lá no meio da favela que vai ver um videogame de violência que vai se tornar violento, não, porque tem aquele que vive também no meio dos condomínios, que é de luxo, que também vai assistir e vai se tornar um cara violento. Aqui em São Paulo foi um filhinho de papai que entrou dentro de um cinema dando tiro em todo mundo. Não foi um favelado, não foi um cara pobre que não tinha o que comer. Assim como diariamente no farol tem aqueles que são favelados, aqueles que moram na rua, que atiram, que matam por causa de um celular. Então tem pessoas e as suas índoles, né? O seu caráter, a sua formação. Então, o que vai valer, né, na questão do videogame é ou proibir, porque quando é novinho dá para proibir, não quero. Meu filho, ele não jogava jogos violentos até acho que uns 12 anos de idade, por aí, 14 anos, eu não deixava. Nem celular, nem qualquer outro meio. Só que é aquilo. Quando estava perto de mim, eu estava olhando, mas longe de mim eu não sei, né? Eles driblam a gente. Agora, quando eu vi que já estava com a personalidade formada, que ninguém mais fazia a cabeça dele, pelo menos é o que eu acreditava, falei, agora sim, você quer jogar jogo violento, pode jogar. Desde que você não saia matando ninguém depois, toma cuidado com essas coisas. Então eu sempre colocava na cabeça dele, olha, não é bom, mas já que você quer, faça. A escolha é sua. Depois de um determinado momento, a escolha de fato é deles. Mas a gente tem que ter a consciência tranquila de que fizemos a nossa parte. E o professor nisso daí? Já vi professora, quando eu entrei na prefeitura, acho que 1 ano depois que eu entrei na prefeitura aqui em Itaquá, era a época de Pokémon. Bichinho bonitinho, né? Pokémon. Mas eles traziam as mensagens de violência, porque Pokémon tem que brigar um com o outro para evoluir, não é isso? Então, tava uma febre aqui em Itaquá, aqueles cards de Pokémon. Todas as crianças que vocês iam nas escolas, vocês viam aqueles cards que eles ficavam batendo figurinha para poder ganhar a figurinha do outro, que era de Pokémon. Aí uma professora foi e fez um projeto sobre Pokémon. E eu lembro que ela explorou o mais que ela podia, né? Desde os personagens, características, o que cada um trazia dentro de si, o bem, o mal, os valores. Por que para eu crescer eu preciso bater no outro, machucar o outro? Eu não posso crescer sem machucar alguém, né? Então ela fez assim um trabalho fenomenal. Foram meses de Pokémon. Chegou um dado momento que a molecada falou para ela, professora, chega, já deu.
A gente já cansou de falar de Pokémon. Missão concluída com sucesso, porque a ideia era essa mesmo. Era dar à criança condições de entender sobre tudo aquilo que o Pokémon mostrava e muito mais, e cansar mesmo a molecada, falar, não quero mais saber disso não, já enjoei. Porque o assunto é só esse. Se deixasse só batendo cartinha, o assunto ia render por anos. Mas a professora deu uma cansada neles lá. E valeu a pena. Além de todo o conhecimento que ela trabalhou, a molecada não quis mais saber de Pokémon. Acabou aquela febre na escola. E eles brigavam na hora do recreio por causa de cartinha, porque batia aqueles cards lá, um pegava, o outro pegava, um chorava porque ficou sem. Então, assim, o professor tem que aproveitar o tema e trabalhar. Na sala de aula, a gente não tem que ficar dando só Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, Sete Anões, também, mas não só. Não é só de contos, não é só de fábulas que a escola tem que trabalhar, tem que trabalhar o real. E às vezes o real chega pra gente dessa forma, né? Vem um tema que a gente também não conhece muito. Quando eu fui ver o Pokémon, eu entrei no projeto dela pela metade, né? Ela já estava caminhando com o Pokémon dela lá. Eu falei, eu posso aproveitar seu tema e trabalhar o meu também, né? Porque tem a ética, né, professores? Que tem professor que rouba a ideia do outro, faz e leva a fama ainda, né? Então, não. Quando você vai pegar um tema que o teu colega já está trabalhando, você pede para ele, entendeu? Fica menos chato e proveitoso, um troca figurinha com o outro. Então eu cheguei nela e falei, posso trabalhar também esse tema? Você se importa? Porque na minha sala também tá tendo o problema dos cards, né? Vai começar a gripe de novo, gente. Desculpa aí. E ela disse que eu podia. Eu fiz a mesma coisa que ela. Eu cansei a minha turma e quando eu consegui terminar, concluir, eles também já estavam exaustos. Não queriam mais. Nem cartinha. Então a ideia é essa, a gente poder cansar. Para eles poderem sentir que aquilo ali é algo passageiro que tem que passar. Ai, tá difícil de falar. Deu um nó na garganta aqui. E não é emoção, não é gripe mesmo. Vocês me desculpem, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Mas pensem sobre isso. Pais, vigilância. Professores, aproveitem um assunto para trabalhar em sala de aula. É interessante, a gente cansa eles. O assunto acaba. Aí a gente vem para uma outra fase. E a outra, e outra, e outra. Sempre o professor em alerta com os temas, para trabalhar com seriedade, com carinho, para que a criança entenda aquilo, com compreensão, ela se desprender. Não adianta só a gente negar, não adianta a gente só falar, não quero que faça. Porque quanto mais a gente fala não, mais eles querem. Então é não, mas não por quê. Eles precisam entender.